O João Marcos Lopes conta no jornal Bem Paraná que os candidatos que tiveram seus registros indeferidos pela Justiça Eleitoral ou que desistiram de concorrer receberam R$1.100.000 em recursos públicos para as campanhas no Paraná. São recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do fundo partidário que foram destinados pelos partidos às candidaturas. Em todo o país, o valor chega à marca de R$11.200.000. Até essa quarta-feira, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 895 mil já haviam sido repassados para candidatos com registros indeferidos no Estado. São 85 candidatos que ainda aguardam julgamento de seus recursos e seguem na disputa. Outros 7 já tiveram suas candidaturas barradas e não poderão concorrer neste ano. Já os desistentes receberam um total de R$ 206.958,11. São 41 no estado, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Nenhum deles recebeu doações privadas. Essa é o verdadeiro pegar o dinheiro e jogar no lixo, né? Isso aqui deve ser um resumo bem, quando você fala assim, quando minha esposa fala, Vitor, você torra muito dinheiro. Não, isso aqui é o torrar dinheiro do contribuinte, que deve ser lembrado sempre. Ô Celestino, aqui no Paraná, R$1.100.000 de candidaturas que não se concretizaram ainda ou não se concretizaram já. O que tem de errado no nosso modelo? É muita burocracia, né, Vitor? Então, o contribuinte, o eleitor, a pessoa que se filia no partido e quer disputar uma eleição a um cargo majoritário tem que um monte de papelada, um monte de certidão negativa. E aí o exemplo a gente tem num dos candidatos a presidente, né? Que não declarou ainda a tua certidão negativa. E está concorrendo, está aparecendo na televisão, está fazendo campanha, sendo um ex-presidiário. Como explicar isso, né, para o mundo? Não tem como explicar. Então, aí o dinheiro que vem do fundo eleitoral, do fundo partidário, vai escoando pelo ralo, né, o dinheiro do contribuinte. E aí a gente lembra que o governo federal deu 464 bilhões para estados e municípios, né, e aí o prefeito de Paysandu quer embutir, né, o lixo na taxa de água. E aí eu fico perguntando aqui, e se o contribuinte, por um azar, perder o emprego, aí, deixar de pagar a água, né, um mês, ele vai também, não vai ter o direito de ter o lixo recolhido na frente da sua casa? É meio estranho, eu acho que ficou meio inconstitucional. Eu acho que esse projeto aí, se fosse aqui em Maringá, não ia passar nunca. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa taxa aí de recolhimento de lixo em Paysandu. Dá uma olhada aí, vereadores. Professor Itamar, e aí? R$1.100.000 aqui no Paraná, de pessoal que usou recurso público e não é mais candidato. Teve barrado, desistiu, ou está sob júdice ainda. E a gente tem no Brasil R$11 milhões. Daí não dá para falar que dá para diminuir o fundo partidário? Como é que fica isso? O fundo eleitoral, etc. Existe fundo partidário, né? Cada um banca a sua própria campanha eleitoral, recorra a quem quer ajudar, a quem possa ajudar. Mas, já que existe esse mal, aí também o vereador, o deputado, o candidato que se inscreveu, consumiu o dinheiro e depois teve a candidatura impugnada, ele também não pode, digamos assim, ser responsabilizado por essa situação, né? Ou seja, é um mal que existe? É um mal que existe o fundo eleitoral. Agora, daí para frente, é decorrência desse mal. Eu posso dar um número aqui, olha, por falar em gastos no fundo eleitoral dos candidatos presidenciáveis? O Bolsonaro gastou 15 milhões, o Ciro 20 milhões, a Soraya 27, a Simone Step, como diz o Lula, 32.500 e o Lula 50 milhões,8. Então, independente do que vão fazer com o resultado da eleição, a gente nota assim que é dinheiro de fato jogado pelo ralo, né? Não teria essa necessidade, até porque hoje as campanhas elas podem ser muito mais baratas, né? E só para pegar o caso do Lula ainda, ele colocou 25 milhões de reais numa empresa que foi criada há 3 meses antes do período eleitoral, que deve ser uma empresa genial, né?
para receber 25 milhões para fazer os gastos de campanha. Então, como diria o Raimundão, o Canabrava, passa a régua aí, né? Eu acho que o fundo eleitoral deveria deixar de existir. Mas eu concordo com aqueles candidatos que, existindo o fundo eleitoral, utilize nas suas campanhas, porque do contrário, você fica contra e você privilegia os maus políticos que vão usar do fundo eleitoral. Essa é a minha visão, Vitor. Francês. Das muitas jabuticabas que existem no Brasil para beneficiar determinadas castas, o TSE é um deles, né? É uma delas, né? Um deles. Porque nós vivemos... ele existe, talvez, para justificar porque nós vivemos em permanente ano de eleição. Quando é ano de eleição, é ano de pré-eleição. Só o Tribunal Superior Eleitoral, ele custa mais de 2 bilhões por ano para os cofres públicos do país, e ele tem 7 ministros e milhares de funcionários, né? Então, por que simplificar as eleições? Tem que complicar. E nessa complicação vai mais dinheiro público, porque se tudo fosse simples, nós não precisaríamos de um tribunal eleitoral, né? Para você ter ideia do custo, da diferença do mero mortal da população para quem trabalha no TSE, um analista do TSE, um profissional de ensino médio, ele ganha R$ 3.163 de salário mensal. É muito? Não é muito, né? Mas de gratificação por atividade judiciária, ele ganha mais 4.300. Então o salário dele ascende lá para 7.500. Como é que você vai ter moral no estabelecimento onde a gratificação do cara é muito maior, do funcionário, é maior do que o salário que ele recebe? Isso não poderia acontecer. Algum empresário vai ter um funcionário nessas condições? Só funcionário comissionado, né? Então, esse é o tipo de coisa. Então, esse dinheiro aí foi para o ralo, não será recuperado, e tudo por única e exclusiva falha do Tribunal Superior Eleitoral. A legislação deveria prevenir esse tipo de coisa. Deveria prevenir. Depois que o dinheiro público foi, é difícil recuperar.